Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Bini, sou fundador do Estúdio Granve Medicina e hoje nós vamos resolver e revisar um pouquinho sobre sistema sanguíneo. Uma questão bem interessante, uma questão do Enem. E essa questão diz o seguinte, Enem 2011, um paciente deu entrada em um pronto-socorro apresentando os seguintes sintomas: cansaço, dificuldade em respirar e sangramento nasal. O médico solicitou um hemograma ao paciente para definir um diagnóstico. Os resultados estão dispostos na tabela. Então, é um hemograma que tem principalmente glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Relacionando os sintomas apresentados pelo paciente com os resultados de seu hemograma, constata-se que... Beleza, então primeiro a gente tem que revisar. Então, bem interessante, composição do sangue. O sangue ele é composto principalmente 55% do sangue por plasma. E o plasma tem grandes quantidades de água. E 45% restante do sangue é composto por elementos figurados, que são principalmente as células sanguíneas, as plaquetas, as células brancas ou leucócitos e as células vermelhas, as hemácias. Então, vamos revisar uma por uma. Hemácias, eritrócitos ou glóbulos vermelhos, que são as células mais numerosas na corrente sanguínea. Elas têm um formato bicôncavo, vejam que é bem achatadinho aqui. Mas para que serve esse formato bicôncavo? Principalmente para a passagem dos capilares. Os capilares são super finos e, de forma impressionante, só passa uma hemácia por vez no capilar, como a gente consegue ver aqui. Então esse formato ajuda a deformar um pouquinho a hemácia, a fazer com que ela consiga passar nesse espaço tão pequenininho, que são os capilares. Vejam que é uma hemácia por vez que passa pelos capilares. Lembrando que as hemácias elas são compostas por uma proteína em estrutura quaternária. Vocês sabem qual é o nome? É a hemoglobina. E a hemoglobina ela faz o transporte de gases. Aqui a gente tem uma imagem da hemoglobina, que ela é formada, como ela é uma proteína em estrutura quaternária, ela é formada por duas cadeias beta e duas cadeias alfa. Essas cadeias elas são proteínas terciárias. Que é o sentido da proteína ser estrutura quaternária, que é o conjunto de estruturas terciárias, união delas. E onde que vai o transporte dos gases? Tá, aqui a gente tem uma das cadeias. Na verdade, a gente tem aqui o grupo M. E no grupo M vai ocorrer o transporte dos gases. Vejam que aqui tem o elemento ferro. Esse elemento ferro, ele puxa, ele atrai o oxigênio, ou seja, permite o transporte de oxigênio. Também há transporte de CO2, só que em pequenas quantidades. Vamos para a próxima célula. Leucócitos, glóbulos brancos, são responsáveis pela defesa do organismo humano. Essa célula aqui, mais branquinha. E a gente pode dividir os leucócitos em dois grupos, granulócitos e agranulócitos. Vamos ver, granulócito. Granulócito quer dizer que tem grânulos, substância de defesa, no seu citoplasma. E agranulócito quer dizer que não tem esses grânulos de defesa. Interessante. Tá, vamos ver uma por uma agora. Então, eosinófilos. Eosinófilos, esses primeiros aqui, são um tipo de leucócitos do tipo granulócito, ou seja, tem grânulos de defesa, com substância de defesa no seu citoplasma. E os eosinófilos, eles agem principalmente em reações alérgicas e destruição de parasitos. Já os basófilos, que também são granulócitos, eles participam de reações alérgicas. Eles possuem grânulos de heparina e histamina. A heparina e a histamina que aumentam a permeabilidade de células, aumenta a facilidade de fragmentos entrarem em uma célula. Lembrando que age bastante nas alergias, os basófilos. Os neutrófilos, que são os seguintes aqui, eles participam da fagocitose de substâncias estranhas e principalmente bactérias. Os linfócitos, que são leucócitos agranulócitos, eles agem na resposta imunológica. E os monócitos, que também são leucócitos do tipo agranulócitos, eles formam um macrófago. O conjunto de monócitos forma um macrófago. O último tipo são as plaquetas, de elemento figurado. A gente tem as plaquetas, que são fragmentos de megacariócitos.
E elas atuam principalmente na coagulação sanguínea, juntamente com fatores de coagulação. Como a gente consegue ver aqui na imagem, a gente tem uma ferida, um rompimento de um vaso, por exemplo, que está tendo um extravasamento. Só que as plaquetas, junto com fatores de coagulação, vão tentar fazer a coagulação, vão impedir que haja esse extravasamento de sangue. Muito bem. Então vamos para a questão propriamente dita. Tá, então diz que tem um paciente que deu entrada em um PA, um pronto-socorro, apresentando os PS, né? Em um pronto-socorro, um PS, apresentando os seguintes sintomas: cansaço, dificuldade de respirar, sangramento nasal, e o médico solicitou um hemograma. Tá, vamos ver como que está esse hemograma. Esse hemograma ele tem glóbulos vermelhos, que estão um pouquinho baixo, que são as hemácias que fazem o transporte de gases, e temos as plaquetas, que fazem a coagulação sanguínea, que estão baixas. E vamos ver se está com dificuldade de respirar, provavelmente por causa de baixa quantidade de hemácias. E sangramento nasal, provavelmente por causa de um problema de coagulação sanguínea. Beleza, então lá. Relacionando os sintomas apresentados pelo paciente com os resultados de hemograma, constata-se que o sangramento nasal é devido à baixa quantidade de plaquetas, interessante, que são responsáveis pela coagulação sanguínea. Gostei dessa afirmação, mas vamos ver as outras. O cansaço ocorreu em função da quantidade de glóbulos brancos responsáveis pela coagulação sanguínea? Incorreto. Glóbulos brancos eles são responsáveis pela defesa do organismo e não pela coagulação sanguínea. Incorreto. Letra C. A dificuldade respiratória decorreu da baixa quantidade de glóbulos vermelhos que são responsáveis pela defesa imunológica. Incorreto. Glóbulos vermelhos eles são responsáveis pelo transporte de gases e não por defesa imunológica. Quem faz a defesa imunológica são os glóbulos brancos. Letra D. O sangramento nasal é decorrente da baixa quantidade de glóbulos brancos que são responsáveis pelo transporte de gases. Incorreto. Glóbulos brancos fazem defesa, transporte de gases, glóbulos vermelhos. Letra E. A dificuldade respiratória ocorreu pela quantidade de plaquetas, que são responsáveis pelo transporte de oxigênio no sangue. Incorreto. Plaquetas são responsáveis pela coagulação. Quem é responsável pelo transporte de oxigênio pelo sangue são os glóbulos vermelhos. Então, a alternativa correta é a letra A. O sangramento nasal é devido à baixa quantidade de plaquetas, que são responsáveis pela coagulação sanguínea. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo, bem como da explicação, bem como da questão. Deixem um like e qualquer dúvida deixe nos comentários. Obrigado!